Boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa live. Hoje, dia 13. Vamos falar um pouquinho sobre fé, né? Essa virtude tão grandiosa, essa virtude maravilhosa. Vamos falar os benefícios, como é a fé, né? Segundo a visão espírita, segundo as outras visões. Já vou deixar para vocês que deixem a cidade de onde vocês estão falando. Pode mandar dúvidas, podem mandar perguntas, tá? Também depois dessa live estará disponível no nosso canal no YouTube, Papo de Amigos /apresentação. Entre lá, se inscrevam, tá? Tem todas as lives nossas, tá? Das quartas-feiras passadas, as lives estão disponíveis lá no nosso canal, tá? Hoje a participação vai estar o Matheus Godoy com a gente e o professor Luiz Carlos. Por favor, deixem as perguntas, a gente vai comentando, vai dando um alô assim que possível. O meu amigo João Carlos já está online, a Pri, a Gi, Cássia, tá todo mundo já online, já tem bastante gente entrando. É muito importante, o professor entrou, Luiz Carlos. Nós vamos falar um pouquinho sobre a fé, né? Essa força que nos move, essa virtude maravilhosa que nós temos. O que é ter fé, né? O que é seguir na fé? Como que é viver na fé? Isso é muito importante a todos. Nós vamos bater um papo bem descontraído. Eu gostaria que todos fizessem a participação, que mandassem perguntas, tá? É muito importante a gente ter a visão de todos, né? Mandarem perguntas, tá? A Aline acabou de entrar também. Nós vamos agradecendo o pessoal. Eu estou esperando o professor e o Matheus entrarem, né? Mandar o convite aqui, tá? Enquanto isso, vai mandando o pessoal de onde vocês estão falando, tá? De que cidade. É muito importante para a gente saber de onde vocês estão falando. Professor, estou esperando também o Matheus. Boa noite, Luiz Carlos. Salve! Boa noite, companheiro. Tudo bem com você? Graças a Deus, meu som tá chegando bem aí, tá chegando tudo tranquilo. Para mim, imagem, som tá perfeito, Luiz. Deixa eu ver meu efeito aqui, o Instagram andou tirando meus efeitos, rapaz. Então, tinha sumido esse efeito, né? Tinha, vamos ver o que ele... Não, esse daqui é muito chique pra mim, vamos ver o que o Instagram vai... Tá na moda usar filtro, né? Exatamente, eu já pedi pro pessoal ir deixando a cidade que tá falando, tá a Thaís, tá a Júlia aí, a Aline de Araraquara, o Fabrício, nosso amigo, tá toda a live com a gente também. Nós estamos aguardando o Matheus, porque o Matheus, faz um tempinho, ele ligou para mim e falou que lá em Pirassununga, devido à chuva, a internet estava com bastante problema de acesso, que eles estavam tentando... Ô Rômulo, eu estive lá na segunda-feira, tinha uns exames lá para fazer, rapaz, a gente vê as imagens no Facebook, vê o pessoal comentando, mas a gente não tem noção do que aconteceu lá, viu? O negócio, assim, de sentar e chorar. Você anda pela praça, assim, pássaros aos montes mortos, árvores caídas, foi uma experiência ímpar na minha vida e acredito que na vida do cidadão pirassununguense também, viu? Inclusive escolas foram destruídas, rodoviária, é coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Eu acho que o nacional, o governo nacional e federal deveria ter dado até tanto estadual quanto federal, um olhar melhor para Pirassununga, porque é algo ímpar no Brasil aquilo ali. Eu não tenho notícias de uma coisa igual aconteceu ali em Pirassununga no Brasil. A gente vê muitas vezes no Sul, alguns lugares, mas igual foi em Pirassununga, eu ainda não vi relato igual, viu? Exatamente. O Matheus está entrando, ele vai comentar um pouquinho, inclusive até o final da semana está suspenso os trabalhos lá de prefeitura, algumas escolas sem aulas também,
que o negócio é muito mais complexo do que nós podemos imaginar. Aquelas imagens que a gente vê no Facebook, ou os amigos mandam, não relata totalmente o que aconteceu, viu? Ah, descobrimos de onde que vem a microfonia. E aí, Matheus, tudo bem? Boa noite, estava esperando você. Tudo bem? Eu já estava falando da sua dificuldade com a internet, o Luiz estava comentando sobre a destruição da chuva que teve em Pirassununga. Exato. Ontem teve uma chuva aqui, foi meio tenso o negócio aqui, mas graças a Deus estamos todos bem. Que bom, isso que é o importante, tá? Lembrando a todos que as lives estão disponíveis no nosso canal no YouTube, Papos de Amigos /apresentação, ou vocês colocam Papos de Amigos e qualquer nome das nossas lives. Pode ser o luto, pode ser sobre a caridade, né? Todas as lives que a gente, amor e perdão, estão lá disponíveis. Então o pessoal entra, se inscrevam lá no canal, né? E aqui também pode mandar perguntas, tem bastante gente que depois das lives nos procuram, tá mandando as mensagens pelo direct, né? E também a gente tem um e-mail, que é papodeamigos2021@gmail.com. Às vezes pode mandar pelo e-mail, que tem muita coisa para escrever, e às vezes pelo direct fica um pouco complicado, fica curto. E a live passada, o pessoal teve muito problema para acessar a live, o Instagram. Vou falar igual o meu amigo Matheus, Luiz, o Instagram. O Instagram estava com problema. A live salvou, nós perdemos uns 20 minutos de live, tá? Na hora que foi salvo. Então, foi um problema do Instagram. Então, assim, a todos, podem mandar pergunta. Eu já vi bastante gente está entrando, a gente está acompanhando aqui, tenta mandar um alô. Eu vi, Luiz e Matheus. Eu não me lembro, eu não me recordo o nome da pessoa, mas está falando de Alagoas, se eu não estiver enganado aqui. Olha, que bênção! Isso, eu vou tentar procurar aqui para dar um alô, porque está falando de longe. É Andréa Góes, São José da Tapera, Alagoas, tá? Então, Ai, que legal! Tá de longe, tá falando, mandou uma boa noite aqui para a gente. Vamos iniciar a live, vamos falar sobre fé hoje, né? Essa virtude. Esse assunto é lindo, né? Esse assunto é maravilhoso, é um assunto gostoso, leve, né? E veio em boa hora, né? E veio no momento aí dos acontecidos, principalmente para a nossa região aqui, né? A região um pouco ela estava em seca, e agora, de repente, a chuva vem com tudo, vem a ventania, né? Nesse momento de transição planetária, às vezes nós falamos assim, ó, nós estamos evoluindo, nós estamos em transição planetária, nós estamos saindo da Matrix, aí cada um vai usando o nome que tem, né? E, de repente, a gente fala assim, nossa, que legal, é transição planetária. Então, calma que o pacote ele é maior do que nós imaginamos, né? É como se tivesse uma garrafa com água e areia e ela está sendo chacoalhada nesse momento, né? Então, eu acho que nessa transição planetária o que nós vamos precisar muito é de fé, porque nós vamos ter muito medo, né? Situações igual aconteceu agora, essas secas, as turbulências que vão vir, é um momento propício para testar e para nós adquirirmos a nossa fé realmente, né? Porque em algumas pessoas a fé ela é um estalinho, ela já está ali instalada, basta uma faísquinha e ela vai... Aí ela incendeia, né? Incendeia. E algumas pessoas, que é o meu caso, ela tem que ser construída, ela tem que ser edificada. Então é sempre o momento de nós estarmos falando, né, Rômulo, Matheus, pessoal que está assistindo. Inclusive existe uma diferença, né, entre ter fé e crer, né? Crer é um ato de boa vontade, as pessoas confundem muito. Na verdade, a gente não traz uma coisa assim certa, né? A gente traz aquela questão, será que o que eu faço todo dia é ter fé? Será que a fé é tão fácil ter como pedir para algumas pessoas, ou como falar da fé? Porque a fé ela vem em momentos que a gente passa por turbulências, né? E é nesses momentos que nós somos testados e tem que adquirir
a verdadeira fé? Porque muitas vezes nós acreditamos, mas nós não temos fé. O crer, ele é um ato de boa vontade. A fé, ela é uma atitude de consciência, né? Ela é interiorizada. Ela é uma parte de uma vivência, né? Na Bíblia diz que em tempos difíceis, quem tem fé será salvo. Por que será que diz isso, né? É porque a fé, ela não é o acreditar apenas, ela é criar uma paz na nossa consciência. Então, a fé, ela é mais do que crer, né? Ela é algo interior que a gente tem que ir edificando dentro de nós, como algo muitas vezes, ou em todas as vezes, é algo abstrato, né? A fé, ela é uma adesão de forma incondicional, é uma hipótese que vai passando a considerar como se fosse verdade. Ela vai sendo construída e muitas vezes nós cremos, mas não temos a fé. Aí chega um ponto nós consideramos a fé como verdade, como prova, como um critério até de verificação na busca, né, da ideia, de um fato ou de uma superação. Quem de nós, nos momentos da vida, não passa por superação? Eu não sei se algum ser humano que pisa nesse planeta, ele não vai precisar, em um ou outro momento, na maioria dos momentos da vida, ou constantemente, ter fé para seguir em frente, para se superar, para sair dos obstáculos, porque não é fácil a gente viver nesse planeta, nesse karma, não vou falar nem karma coletivo, né? A lei de causa e efeito, que a gente está sujeito às nossas vidas, às nossas vicissitudes também, né? Ou então a fé ela é algo que vem na minha opinião, é algo que ela tem que surgir no interior para acalmar a nossa consciência, para ir em busca de paz naquele momento que nós estamos passando. Ou cedo ou tarde nós vamos passar, que muitas vezes pode ser lei da causa e efeito, nossa, geralmente né? Algum ato que a gente tem que passar mesmo, ou às vezes turbulências coletivas, como foi o caso aí do sábado. O Matheus pode falar com mais propriedade, porque foi um momento, você vê os vídeos da chuva, foi um momento que todos tiveram medo. Foi um momento que Exatamente. todos E tiveram medo, o né? Matheus fez a chamada que ele falou que ia comentar sobre o medo e a fé. Sobre o Então, medo e a assim, fé, são coisas, né, que caminham lado a lado, né? Às lado a vezes as lado. pessoas, é como você disse, Luiz, o momento que a gente vive, principalmente essa nossa geração que não passou por uma pandemia, né? Então, tudo isso para nós é muito novo. E juntou a pandemia, juntou a transição planetária, tudo isso acumulou. Então, a juventude, principalmente os mais jovens, né? As questões dos mais velhos, ele já teve uma criação mais com a religião, né? De saber lidar. Mas também a fé, ela não está associada às religiões. A fé é como você disse, ela já vem. Eu vou usar um termo bem genérico, bem simples para fazer. É como é original de fábrica, está instalado quando a gente já reencarna. A fé é algo que está dentro da gente. E exercer essa virtude, que ela é conhecida, a fé é conhecida como a mãe das virtudes, né? Então, assim, exercer a fé é acreditar em Deus. É como você disse, Luiz, você foi muito bem, é ter paz, apesar da turbulência, apesar das dificuldades, apesar dos momentos difíceis. Ter fé quando tudo está bem é fácil. É igual quando a gente vai fazer uma prece, uma oração, agradecer a Jesus, agradecer a Deus, quando está tudo bem, quando a nossa família está bem, quando o relacionamento está bem, quando o emprego está bem, quando os filhos estão bem. Agora, o difícil é você realmente confiar em Deus e saber que tudo aquilo que a gente passa, toda aquela dificuldade, toda aquela dor, todo aquele sofrimento para nos fortalecer, é para nos tornar pessoas melhores. Então, é como a gente fala, o diamante, ele não vem lindo daquele jeito, brilhando, né? Então, tem lá o lapidário, ele vai lapidando o diamante para ele brilhar, para ele ficar forte. Então, a fé, ela nos lapida. Eu acho que a fé é você ter paz, mesmo diante da turbulência, da tempestade,
Vamos falar a tempestade pessoal e a tempestade de chuva mesmo, de vento que passou, o pessoal passou em Pirassununga, que foi bem forte. Depois o Matheus vai dar alguns detalhes para a gente. Então, ter fé não é apenas você ir lá na tua igreja, ou você ir no teu culto, seja ela qual for a sua religião, ajoelhar e falar, eu tenho fé, eu estou agradecendo. Mas na hora que é testado, às vezes uma doença num filho, num pai, numa mãe, num ente querido, uma dificuldade. Num desemprego. Num desemprego que hoje está ocorrendo muito. Uma coisa também que eu falo, Luiz e Matheus, eu acho que o que está acontecendo muito hoje é a questão... A gente fala tanto em saúde mental, a gente fala tanto na questão psicológica, né? Que eu acho que seria muito interessante aquela ideia que a gente teve de trazer uma psicóloga para fazer a live aqui com a gente. Mas eu acho que a saúde financeira, que afeta, acho que milhões de brasileiros, milhões de famílias, eu acho que começa por aí. Quando um pai de família ele começa a se endividar, quando um pai de família não consegue mais suprir as necessidades dos seus entes. Então, tudo isso já começa. Então, eu acho que a fé, até nessa parte material, ela é essencial. Ela nos torna fortalezas, né? Então, é difícil, mas assim, ela já vem de fábrica, né? Tá dentro da gente. A gente só precisa, como você disse. Tem pessoas que acontece uma coisinha, a fé explode nessa pessoa, ela não para mais. Pois não? Tem um pessoal que digitou aqui que está um pouco baixo, eu acho. Você está conseguindo escutar? Deixa eu aumentar o meu volume aqui. Tudo bem, Romulo. Então, o pessoal reclama que o meu som fica um pouco baixo quando está todo mundo. Deve ser o meu som. Para você, está bem o som? Tá bom, tá bom. Para mim tá bom. Entendi. Quem mandou foi minha tia aqui, que falou que o meu som está um pouco baixo. Tem um pessoal entrando, eu não consigo acompanhar. Se conseguir acompanhar, você devolve boa noite. Desculpa ter te cortado, viu? Imagina, eu vou passar a palavra para vocês e já vou dando uma olhadinha. Aliás, eu poderia iniciar a nossa live. Separei um trechinho aqui que fala sobre fé do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu gostaria de ler um trechinho bem pequeno que fala Só se for agora, meu anjo bom. Só se for agora, Matheus? Então tá bom, então eu vou ler agora. Eu tenho fé que vai ser uma ótima leitura. Obrigado, meu querido, obrigado. Então vamos lá. A fé sincera e verdadeira é sempre calma, dá paciência que sabe esperar, porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse, torna-se cólerica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que possui coloca sua confiança em Deus, mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho. E o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluido normal junta uma fé ardente, pode, apenas pela vontade dirigida para o bem, operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que, outrora, passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural.
tal motivo pelo qual Jesus disse a seus apóstolos: se não curasses, é que não tinhas a fé. É até aqui. Mateus e Luiz. Rômulo, é legal a gente começar para analisar, e você está falando, né, o evangelho, que a fé ela não pode ser cega, né? Porque a gente tem uma tendência a terceirizar a nossa responsabilidade para o outro, né? Então, numa fé cega, eu vou sair acreditando tudo que o outro fala, mas eu não vou construir a minha fé, que é aquela fé que deve ser entendida como acreditar, como confiar. A fé não é você ficar buscando provas materiais, né? Ela vai surgir muitas vezes, às vezes, com um motivo sem motivo aparente, né? E às vezes ela vai vir por razões ideológicas, emocionais, religiosas, ou às vezes até por outras razões. Mas ela tem que surgir, é aquela faísca que tem que ser acesa na minha faísca fé que eu já venho com ela. O Espiritismo diz que ela tem que ser uma fé racional, ela tem que caminhar junto com a ciência e com a filosofia. A razão e o sentimento tem que sair junto, ela tem que ser construída de uma crença formada por conhecimento. Ela não pode ser só uma opção ou surgir por um milagre interior. Ela é uma edificação, ela vai se edificando e muitas vezes com base na nossa confiança instintiva que eu tenho no meu crer, no meu acreditar. Você estava comentando um pouco antes aí, e é muito legal a gente trazer também para ciências o que é a fé para ciências, né? Então você vai pegar aí, na psicanálise, a fé ela ajuda a preencher um campo vazio que tem no ser humano, uma lacuna, um hiato que vai ajudar a pessoa a vencer uma frustração, uma ansiedade, um problema pessoal, profissional ou coletivo. Enfim, ela vai ajudar a passar as turbulências das coisas da vida que nós encontramos aí, que são problemas, que são conflitos, que são crises, que nós não somos perfeitos, né? Então, quando você fala que essa fé ela não pode ser cega, o Espiritismo vem falar assim, olha, a fé ela tem que ser uma fé juntando a razão e o sentimento. A ciência, a filosofia e a religião atuando junto para construir uma fé e edificar uma fé que está no nosso interior para solidificar cada vez mais essa fé que vai nos ajudar nos acontecimentos do dia a dia, não para aquisição de bens materiais. A fé ela não vem para isso. Às vezes a gente acha que a fé, eu vou comprar isso, eu vou comprar aquilo. A nossa fé é o ser, não é o ter. Lógico que eu posso falar assim, olha, eu tenho que pensar positivo que eu vou ter uma casa, que eu vou ter um carro, mas eu não posso usar da minha fé esperando que vai chegar até mim um carro, que vai chegar até mim um bem material. Inclusive hoje está na moda falar de lei do retorno, eu penso, a coisa vem, a gente tem que pensar nisso, não cegamente, mas como que eu construo a minha fé? Eu construo pelo outro, o outro ele pode me ajudar, mas eu que tenho que começar a construir e edificar a minha fé, às vezes com exemplo de quem já tem a fé mais fortificada, né? E também fala que está em Deus. Primeiramente, essa força. Mateus? Eu acho que nós, na condição... Eu estou aqui só aprendendo com vocês, né? Na nossa condição humana, nós como humanos, nós temos uma maneira que é uma maneira didática que nós absorvemos e nós aprendemos, né? Então, vocês assim foram sensacionais nessa questão de que a fé ela já existe dentro de cada um de nós, visto que Deus está em nós. Se Deus está em nós, a fé já está em nós. Porém, como que eu acesso essa fé? Como que eu posso ter fé? Como que eu posso aumentar a minha fé? O Luiz foi muito sábio quando disse essa questão do edificar. Então, você não vai ver uma casa
né, pronta, linda, maravilhosa, e imaginar que ela surgiu num estalar de dedos. Não, essa casa, ela foi feita uma fundação, foi colocado alicerce, foi colocado tijolo por tijolo. A nossa fé, ela é construída dessa maneira como o Luiz acabou de falar. Então, assim, como que eu consigo ter fé num momento de desespero, de apavoro, no momento da dor? Porque muitas vezes eu estou no momento da dor e eu não tenho, às vezes, condição de edificar a minha fé. É aí que entra, eu acho que a misericórdia de Deus. Quando você vai, você se ajoelha diante do Pai, você se ajoelha diante de Deus, você entrega o seu problema, você entrega a sua dificuldade e você pede, mas pede com o coração aberto a fé. Então, você muitas vezes você ainda não teve a oportunidade, ou você não teve o discernimento, ou você não teve a maturidade necessária para trabalhar a sua fé que você gostaria de ter para enfrentar naquele momento da sua vida. Porque tem momentos que você vai se deparar com situações que você acha que a sua fé é o suficiente. Só que aí vem um problema, que esse problema, ele às vezes, ele é um pouco maior do que você imaginava que era a sua fé. Nesse momento, você pede para Deus, pede fé. Meu Deus, eu peço a tua misericórdia, eu peço o teu perdão, eu entrego os meus problemas a ti, e eu estou com pouca fé. Nesse momento, eu não estou tendo a fé que eu gostaria de ter. E você pede para Deus. Você pede para Deus essa fé. E aos poucos, você vai construindo isso numa relação de confiança. Porque o que acontece? Imagine que eu vou confiar no meu amigo Rômulo. Como que eu vou confiar no meu amigo Rômulo do dia para a noite? Essa confiança, eu não consigo confiar no Rômulo, mesmo numa condição humana. Se eu tiver que confiar nele como uma condição humana, essa fé no meu amigo Rômulo, que hoje eu tenho, né? Hoje esse menino é o meu anjo, eu não consigo confiar numa pessoa do dia para a noite. Então, a minha confiança em Deus, a minha fé em Deus também, ela vai sendo construída e ela vai sendo testada. Ela vai sendo testada, porque muitas vezes a sabedoria divina, ela vai colocar situações na sua vida justamente para te dar a oportunidade de estar edificando-a. Então você acha que aquilo é um problema, mas não. Deus, na sua divina misericórdia, está te dando uma maravilhosa de uma oportunidade para você crescer e colocar, às vezes, um telhado maravilhoso na casa que você já construiu da sua fé. Então, conforme eu vou trabalhando, construindo, às vezes eu confio, às vezes eu não confio, às vezes a minha fé vacila, às vezes ela está firme. É natural, é natural. Nós, na condição humana, nós passamos por essas situações. Então, o que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas é assim, não tenham medo, às vezes, do sofrimento. Ah, mas eu não estou tendo fé. Não, você está tendo fé. Tenha calma, tenha paciência. Isso que você acha que às vezes é um desespero, não. Às vezes é a sua fé, só que a sua fé, ela não vai ser aquele lago tranquilo, sabe? Por quê? Porque você vencendo aquela dificuldade,
Deus vai dizer, vai te mandar uma outra. Então não pense que você vai chegar, você nunca vai estar pronto na sua fé. Você nunca vai estar pronto na sua fé. Aliás, nós nunca estamos prontos. Nem na sua fé você não vai estar pronto. Tô certo, professor? É porque, Matheus, Romulo, nós não somos perfeitos, né? E quando a gente vem sabendo já que nós eu vamos queria passar... só uma licencinha, mandar um beijo pro meu pai, pra minha amiga Kate, que entraram aí. Papai, Kate. Então, nós somos imperfeitos, nós temos um contrato kármico, nós sabemos que vai passar alguma turbulência, mas essa turbulência perto da imortalidade, ela não é uma turbulência, né? Eu imagino assim, ó, você estava comentando aqui, eu estava me imaginando, viver nesse mundo, um navio, em alto mar. Eu sou um navio em alto mar. E esse mar ele começa a balançar, vem vento, joga de um lado para outro, vem tempestade. A fé é uma âncora, aquela âncora que fica me segurando para eu não me perder nesse oceano. Então eu imagino que a fé minha, ela é uma âncora que vai fazer com que eu permaneça ali, que eu dê as minhas voltas, mas eu não me perca totalmente. Sempre voltando para o centro, esperando a tempestade acalmar, a tempestade passar. E você foi muito feliz no seu comentário, porque às vezes a gente começa a ter fé, mas a gente fala assim, ó, não está resolvendo. E muitas vezes o acontecimento, aquele fato, ele não aconteceu ali. Ele teve toda uma cadeia atrás que levou aquele fato, aquele acontecimento. Vamos pegar aí esse fato do ciclone, aí que hoje está todo mundo assustado, um ciclone em Pirassununga, mas hoje nós só temos no nosso estado, ou no nosso país, 7% da Mata Atlântica. Será que se nós tivéssemos preservado as nossas matas, esse ciclone teria chegado aí? Porque a hora que eu estava vindo embora, eu vim vendo até onde que ele chegou. Ele não chegou. Que culpa Deus tem disso, né, Luiz? Ele não chegou em Santa Cruz das Palmeiras. Que culpa Deus tem disso? Eu não entrei na Santa Fé para verificar, mas eu não vi ele tombando os aviões da APA, a própria cachoeira, ele deu uma parada naquele lugar. Às vezes a pessoa pode falar assim, mas por que justo em Pirassununga? Mas vamos olhar lá o caminho da nossa evolução e da nossa história. Nós não temos mais mata hoje no nosso país, nós desmatamos tudo. Então, às vezes, a possibilidade de ter uma depressão, acontecer um ciclone em Pirassununga, Araraquara, Matão aqui na minha cidade, ela passa a ser enorme. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque muitas vezes a gente não consegue ali naquele momento e a gente perde a fé. Só que muitas vezes não é consequência daquele momento, é consequência de uma cadeia de outros acontecimentos que vem acontecendo na minha vida, que me fez perder o emprego, que me fez entrar numa separação, que me fez muitas vezes não ver o caminho certo para seguir, e aí a pancada vem para eu realinhar a minha vida, aí eu preciso da fé. Então, olha como que quando a gente começa a abrir o leque do conhecimento, conversar mais, a gente começa a entender melhor as coisas da vida, e como falou nossa amiga, a Crau Felício, nós começamos a viver mais em paz. Hoje eu estou entendendo porque o pessoal fala que aos 40 anos que você começa a viver. Porque você começa a despertar a fé que está na tua consciência espiritual. Você começa a entender mais que você faz parte de algo maior. A tal ponto de, mesmo quando você está numa situação difícil, você ajudar quem perdeu tudo. Olha como que a fé ajuda a gente a superar o medo. Eu não sei se você vai passar algum relato do que aconteceu aí em Pirassununga. Então, para mim, a fé... ela pode ser também entendida como que eu tenho que acreditar, eu tenho que confiar. Quando você vai estudar a sociologia, é interessante que Deus ele está em várias culturas, em vários indivíduos, nas várias religiões do mundo. Não é uma coisa exclusiva do cristianismo. A fé em Deus ela está espalhada por todos os planetas e por todos os continentes. Tem pessoas e lugares que acreditam em Deus. E a grande maioria compartilha costumes comuns, mesmo sendo de outra religião. Eu tenho a fé em Alá. Eu tenho a fé
em Confúcio, ou no ser que está por trás de Confúcio. Eu estava uma vez almoçando com um cacique indígena, né? E ele começou a falar. E eu entendi que eu via muito Deus na vertical e ele na horizontal. Quando ele contou a experiência para mim, nós estávamos no restaurante e ele começou a chorar. Eu falei, meu, será que esse índio é depressivo? Toda a minha arrogância, né, de sociólogo, eu analisando a cultura dele, eu falei, meu, será que ele é depressivo? Eu falei, amigo, por que você está chorando? Ele falou, olha, nós estamos estragando a cultura. O pai não gosta que faz isso. Essa alimentação que nós estamos jogando fora poderia dar para alguém. Eu estou desrespeitando a terra. Então eu comecei a entender que Deus ele não está na vertical, ele está na minha horizontal em todos os lugares. Então a fé ela se manifesta muitas vezes de uma forma diferente. Mas aí vem, né, a sociologia, a filosofia, a psicanálise, a psicologia, hoje muito atual, conversando e falando, olha, a fé é confiar, a fé é acreditar. E quando o médico, até nesses casos, usa a fé do paciente, ele ajuda o paciente a sair melhor dos seus problemas. Eu estou vendo estudos nos Estados Unidos e na Europa que os psiquiatras estão usando o quê? A fé. A fé. A fé. Deixa eu te falar uma coisa, já que você tocou no psiquiatra, deixa eu te falar uma coisa. Olha o que é, olha só o poder da fé, que é o poder do acreditar. Quando teve a pandemia agora, eu fui parar no psiquiatra pela terceira vez. E eu fui lá me consultar, mas assim, eu tinha fé em Deus que eu não iria tomar remédio. Eu não queria tomar remédio. Eu falei assim, não, eu vou para ouvir a opinião do profissional, porque eu estava num estado muito triste, muita depressão. Eu falei, não, eu vou no psiquiatra para ouvir a opinião do profissional. Ok, cheguei lá, e eu tive a oportunidade de ser atendido por um médico. Esse senhor, ele tem 86 anos. E aí ele entrou, calmo, perguntou assim para mim, Mateus, o que acontece? Eu fui falando, ele foi perguntando, eu fui falando, ele calmo, foi fazendo algumas anotações e tal. Aí, depois de uns 20 minutos, meia hora de conversa, ele virou para mim e falou assim para mim, Mateus, o seu problema não é de remédio. Ele falou assim, sabe o que você precisa? Você precisa fazer isso, isso e isso. Falou para mim. O seu problema não é de remédio. Se você quiser um remédio, eu até passo a receita, está aqui. Mas não vai resolver o seu problema. E eu já tinha consciência, eu já tinha essa consciência que o remédio, ele ia mascarar o problema, ele ia ser uma muleta para mim, que poderia ser necessário. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, aqui para ninguém deixar de tomar remédio. Pelo amor de Deus. Tomem remédio. Eu já tomei em determinado momento na minha vida. Foi bom, eu precisei. Mas assim, essa última vez eu cheguei lá e ele disse isso para mim. Mateus, se você quiser tomar um remédio, tá aqui. Mas o seu problema não é remédio, ele falou para mim. E eu estava assim, eu fui lá, mas eu fui pedindo para Deus, para que Deus me iluminasse. Olha, se eu precisar tomar, eu tomo. Se eu não precisar não tomar, não tomo. Mas eu não gostaria de tomar. Eu quero sair desse sofrimento com a minha fé. Eu fui lá convicto de que eu queria sair de lá do meu problema com a minha fé, porque eu tinha uma consciência que o meu problema não era de remédio. Primeiro eu tive fé nele. Eu tive fé nele, no médico, na pessoa, porque ele falou para mim, olha, você precisa fazer isso. E depois, quando ele me disse isso, aí que eu falei, não, agora é que eu vou testar a minha fé. Agora eu vou testar a minha fé. Agora eu vou acreditar em Deus, eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer para sair desse estado de sofrimento.
E aí, teve momentos que eu senti, como disse o Luiz, né? Eu senti o vendaval. Eu senti, assim, em alto mar, o vendaval. E aí eu falei assim, eu não vou vacilar. Teve um dia que eu fiquei tão angustiado, mas tão angustiado, eu falei, não, eu não vou vacilar. A minha fé não vai me deixar cair. Nesse dia eu fui lá e eu rasguei a receita do remédio. Eu falei, não, eu não vou tomar remédio. Eu rasguei a receita do remédio. E quando eu tomei essa atitude, eu tive essa atitude de coragem, eu senti um momento de paz. Sabe? Então, assim, é como se eu estivesse sendo testado. E dali para frente, a minha fé foi cada vez mais se edificando. Então, mais uma vez, hein, pelo amor de Deus, eu não tô indicando ninguém a fazer isso. Eu sou totalmente a favor dos profissionais, tanto é que eu já cheguei a tomar num determinado momento. Eu só estou passando para vocês uma experiência que eu acreditei em Deus, mas assim, eu mergulhei de cabeça na minha fé. Foi um momento, esse momento de você entregar mesmo. Você fala, não, tá aqui, eu acredito, eu não vou vacilar. Então, muitas vezes a pessoa, sabe aquela história assim de, não tem mulher meio grávida. Não tem mulher meio grávida. Ou a mulher está grávida, ou ela não está grávida. Então, tem momentos da vida que você não pode vacilar. Para você ficar firme, você tem que pular de cabeça na mão do Pai. Você tem que acreditar em Deus. Porque se você ficar um pé aqui, um pé ali, mas será que é? Mas será que não é? Mas será que se eu entregar para Deus, não vai funcionar? É exatamente isso aí, Matheus. É o que você falou, perfeito, né? Não tem a fé. Ou você tem, ou você não tem. E também deixar bem claro, né, gente? Que para você exercer a tua fé, exercer esse maravilhoso poder que a gente tem, né? E é uma conexão, eu acredito não, eu tenho. Não é, mas será que se eu entregar para Deus, não vai funcionar? Direta com Deus. Exatamente. Então, você falou de templo, precisa da igreja. A nossa também deixar bem claro. Tá dando um delayzinho, viu, Rômulo, aqui para mim? Tô com um delay aqui. Então, o Instagram tá complicado. Direta. Eu não sei como é que já olha o fone. Ô Luiz, tá tudo bem? Tá ouvindo bem, Luiz? O Rômulo tá cortando um pouquinho. Tava para mim, né? Eu tô ouvindo bem o Luiz. Tá com um delay aí com você, meu anjo bom. Eu acho que foi porque o Luiz tirou o fone dele, o som tava saindo na live na hora que... Foi mal. Não, é que o seu áudio ele tá cortando, Rômulo. Ainda continua cortando? Continua. O ideal é pôr um fone de ouvido, esse com fio. Eu vou tentar. Eu uso mais esse de fio, que dá menos interferência. Matheus, meu amigo, não sei se eu vou pedir muito, mas é assim, vocês passaram por um momento e eu tô curioso. Você falou que ia contar, vocês passaram por um momento aí, eu não sei quanto tempo durou tudo, e foi um momento que precisou de ter muita fé. Eu queria que você falasse um pouquinho. Eu particularmente, eu posso dizer da minha experiência. Foi uma coisa, né, falando, eu não sei, eu tenho um mestre hoje da meditação que ele diz que coincidências são pseudônimos dos desígnios de Deus. Eu cheguei na minha casa, Luiz, eu apertei o botão para abrir o portão abriu. No que eu coloquei o carro na garagem, eu apertei o botão de novo, o portão já não funcionou.
que acabou a energia. Foi o tempo de eu entrar dentro da garagem, o portão não funcionou mais, e a energia voltou ontem só aqui em casa. E aí, o Rômulo sabe, né, dessa história, mas eu estava dentro do carro, começou uma chuva de pedra, só que eu imaginei assim, falei, bom, eu estou debaixo do coberto, estou protegido. A chuva de pedra veio de lado, porque a tempestade foi vindo de lado e o carro começou a ser alvejado de pedra. E parecia que eu estava, assim, num tiroteio. E eu que gosto de fazer vídeos, gosto de filmar, de fazer os meus stories, eu queria filmar essa chuva de pedra de dentro do carro. Eu fiquei apavorado, eu fiquei com medo, eu fiquei tão apavorado e com tanto medo que eu não consegui nem filmar esse momento para poder postar depois, que eu adoro postar as coisas nos stories. Eu não consegui porque eu fiquei em pânico dentro do carro e eu não sabia o que fazer. E eu comecei a ver aquele vento forte e a chuva de pedra, mas até então, Luiz, eu achei que era uma chuva de pedra forte. Ficamos sem energia, acabou a energia. No domingo de manhã, quando eu fui, eu falei assim, bom, agora eu vou lá na loja para ver se molhou, porque quando chove muito, às vezes pode entrar água na loja. No domingo de manhã, quando eu saí para ir para a loja, é que eu vi o estado de sítio que a cidade ficou. Muita destruição, mas muita destruição, muita destruição. Árvores caídas para a cidade inteira, mas muitas árvores. Telhados, empresas totalmente destruídas, casas. Foi terrível, Luiz. E aí o relato das pessoas é assim, que viveram momentos de pânico. Posto de gasolina despencou em cima de carro. Pessoas que estavam no meio da tempestade quase foram atingidas por telhado. A moça que trabalha aqui em casa teve a casa dela inteirinha destruída, entrou água. Graças a Deus a gente conseguiu um monte de doação para ela. Mas a cidade está totalmente destruída, Luiz. Totalmente destruída. Árvores, telhados, todo mundo teve a casa molhada. E foi um momento de pânico mesmo. Todo mundo viveu um momento assim, de muito medo e preocupação. Eu estive aí na segunda. Eu imagino, inclusive tem escola aí que foi destruída, não está tendo nem aula. Então eu imagino que vocês devem ter passado, e estou sentindo também o espírito de companheirismo que está tendo, a fé despertando a caridade. Que a fé é a mãe da caridade também, né? Sensacional. Eu até hoje de manhã eu postei no meu stories que eu fiquei emocionado com assim, eu fiz um apelo nas redes sociais e a gente, assim, em 2 dias conseguiu levantar um monte de doação para essa minha amiga, enfim. Nesse momento a gente tem fé no ser humano, né, Luiz? A gente tem fé, a gente acredita no ser humano. Sabe, a gente volta a falar, poxa, a humanidade tem jeito, existe muita coisa ruim, muita baderna, guerra, muita ganância, mas nós temos salvação. Nós temos salvação. Cada um tem que fazer a sua parte, né? Eu acho que esse é o legal, né? Eu acho que é o que a gente está tentando fazer aqui, né? A gente está tentando fazer assim, tocar um pouquinho o coração das pessoas para assim, acreditar, aquele pai de família que às vezes perde o emprego. Eu falei disso hoje no meu stories. Em 3 ou 4 momentos assim de problemas financeiros, e que hoje, Luiz, hoje eu olho para isso e eu falo assim, nossa,
Eu sofri, sabe por quê, Luiz? Com esses problemas financeiros? Eu sofri por conta não da falta de dinheiro. Eu sofri por conta da Falta minha de fé. vaidade. Eu sofri por conta do meu egoísmo. Eu sofri por conta da minha pequenez espiritual. Não foi a falta de dinheiro que me causou sofrimento. Você entendeu? O que me causou sofrimento foi ter sido orgulhoso, vaidoso, não ter fé. Entendeu? Foi por isso que eu sofri, não foi pela falta de dinheiro. Eu sofri pela minha deficiência, pela minha deficiência espiritual, pela minha deficiência de caráter, tá? Eu não tenho vergonha de falar isso. Eu não tenho vergonha nenhuma. Eu sofri pela minha deficiência espiritual, pelas minhas deficiências de caráter, pela minha vaidade. Por isso que eu sofri. Então isso veio para, como disse o meu amigo Rômulo, veio para lapidar. Exatamente. Você sabe, Matheus, que eu acho que de todas as situações que a gente passa, né, as dificuldades, os momentos de tristeza, de angústia, eu acho não, eu tenho certeza, a pior de todas é a privação da fé, né? Porque o momento de tristeza, ele passa, tudo passa, né? Os momentos bons passam também, como também os momentos ruins passam. Mas eu acho que a privação da fé é algo muito forte para o ser humano. Quando ele perde a fé no nosso Criador, no nosso Pai, eu acho que daí começa uma dificuldade muito grande, né? Porque a gente sabe que uma força maior, que o Pai Criador nos rege. Ele nos fez a semelhança dele. Então, assim, quando a gente vê as pessoas não entendem o porquê dessa desigualdade social, dessa questão de porque muitos têm milhões e outros passam fome. Ah, vai ter fé. É difícil ter fé passando dificuldade, vendo o teu filho passando fome. Então, assim, eu sempre peço e sempre eu aconselho as pessoas, quando forem fazer suas preces, quando forem fazer suas orações, quando forem fazer seus pedidos na tua igreja, na tua religião, seja onde for, peça para você não ser privado da fé. Eu acho que a pessoa perdeu a fé, ela perdeu a esperança. Em muitos casos a gente vê que a pessoa fala assim, Deus não me ajuda, eu só ajuda pessoas ruins, eu sou um cara tão bom. Só que daí a gente cai no espiritismo e vê que a explicação de tudo que a gente está passando hoje está o pezinho lá no passado, né? E E não nem é sempre, né, Rômulo? E nem isso, sempre, porque e nem assim, você ter fé significa você colocar na mão de Deus, mas também fazer a sua parte. exatamente. Você Eu acho colocar na que mão de Deus, mas você também fazer a sua parte. Porque se você cruzar o braço e falar assim, oh Deus, está faltando comida aqui em casa, eu tenho fé que vai vir uma cesta básica aqui na minha alguém vai me casa. ajudar. Alguém vai... Não, opa, você Exatamente. tem a fé, mas faça a sua parte. Você sabe que a Marli fez um comentário a hora que o Luiz estava falando, é que muita gente está mandando, gente, eu peço desculpas, porque a gente está deixando a live um pouco mais solta, porque falar de fé, se a gente fosse falar aqui, a gente ficava a noite inteira, né? Algo maravilhoso de se falar. A Marli, a hora que o Luiz estava falando, ela colocou que é ter equilíbrio. E realmente, né? A fé começa pelo equilíbrio. Porque se a gente perde o equilíbrio emocional, o equilíbrio espiritual, e você falou, Matheus, você foi perfeito. Tem pessoas que cruzam os braços e falam assim, Deus, se Deus existe, ele vai me ajudar, ele vai mandar uma pessoa aqui para me auxiliar. Só que é nessas horas que você precisa estender a manga e ir trabalhar. Que eu digo trabalhar assim, às vezes, vai praticar a caridade. O teu vizinho ali, a casa dele caiu um muro, ajuda a limpar, ajuda a reconstruir. Então a fé não é só a fé que a gente fala dentro dos cultos, dentro das igrejas, não, é a fé vivida, é a fé trabalhada. Então, todos esses tipos da gente exercer a nossa fé é acreditar, sim, acreditar em Deus e acreditar que tudo que a gente passa tem
um para quê, não é nenhum porquê, né? É para que a gente está passando isso. A gente falou sobre Mateus, o Matheus estava comentando aí. Ô, Matheus, não é com você que acontece isso, acho que com a maioria de nós hoje. É porque nós trocamos o ser pelo ter. E a gente não quer abandonar uma falsa paz que nós temos da abundância, muitas vezes materialista, do comodismo, e a gente acaba ficando meio egoísta, meio egocentrista. A gente não quer renunciar aos prazeres, o comodismo, né? E a gente só para pensar nisso quando acontece alguma coisa. Aí a gente passa a exercitar a humildade, que vai acabar incorporando em nós o que nós chamamos de fé. Então, às vezes, nós precisamos passar por dificuldades para atingir a fé, né? Que ela é o pilar central da nossa evolução. Se eu não me engano, Freud, ele falava que a pessoa que tem muita depressão, ou que vai ter o suicídio, que está se suicidando, ou que se suicidou, ela perde as duas principais energias, que é a energia instintiva nossa, que é para a nossa sobrevivência, e a energia libidinal, que vai em busca da realização e do prazer. Então, a pessoa, quando ela vai cometer suicídio, ela não tem mais essas energias. Aí, hoje, eu falaria para Freud, olha, Freud, ela tem uma terceira coisa que pode ajudar ela, a fé. Porque a fé pode resgatar todas essas energias. Não que fora Freud estava errado, mas não era a linha de raciocínio dele. Sabe o que nós precisamos falar, meu amigo? A nossa live, a partir da semana que vem, ela vem para terça-feira, né? E eu não vi se você viu aí, a Carla Geraldo, ela colocou um comentário enorme aí. Vou fazer um desafio para ela ou para a Cláudia Feliciano, se elas não querem entrar ao vivo e comentar o que elas comentaram aí na live. Exatamente, é bom. Lembrando que a nossa live, a partir da próxima semana, será na terça. O Matheus, ele pediu para avisar que a internet dele tá caindo toda hora lá, por causa que eles estão mexendo, estão fazendo manutenção. Então ele falou que se ele não voltar, era por causa dessa questão que era para a gente continuar. Então a gente gostaria de fazer. Alguém que está online, quer entrar aqui na live e falar um pouquinho sobre fé, algum acontecimento da sua vida que teve que exercer a fé? E ela deu uma explicação legal aí sobre o ato de tomar o remédio, por que é necessário... Eu estou procurando aqui. É a Carla, se eu não me engano? Voltei. Eu tive fé e voltei. Matheus, a fé, ela nos traz paz, ela consola a nossa alma, né? E proporciona a tão sonhada vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre os males, sobre as problemáticas da vida, né? Então, acho que conforme a gente vai evoluindo, a gente vai entendendo melhor e despertando e edificando, né? Melhor a nossa fé. E muitas vezes nessa carreira nossa... Desculpa, Luiz, te cortar. Desculpa. E muitas vezes nessa carreira nossa, nós precisamos de amigos e pessoas que também tenham fé, né? E que ajudem um ao outro a edificar essa fé nessa longa estrada nossa. Longa, curta, né? Porque perto da imortalidade é um piscar de olhos. É o segundo, né? É o segundo. Exatamente. E hoje ainda eu estava falando sobre isso, Luiz. Essa questão, por exemplo, de você se alimentar, né? Então, todo dia você precisa comer para se manter vivo. Você precisa tomar água para se manter vivo. E a fé é a mesma coisa. Para você se manter estável, para você se manter sóbrio, para você se manter equilibrado, você tem que alimentar ela todos os dias, todos os momentos, mais de uma vez por dia, você tem que alimentar a sua fé. E como que eu alimento a minha fé? Faz uma oração, faz uma boa ação, que nem você falou, faça uma boa ação, faça uma oração, assim você está alimentando a sua fé. Então você levanta de manhã, independente do problema que você tenha, eu agora estou fazendo isso, está funcionando. Eu levanto de manhã, eu agradeço.
Ah, mas o que tem para hoje? Às vezes é uma bucha, um pepino para resolver. Eu agradeço a Deus por aquela bucha, aquele pepino, porque graças a Deus eu tenho isso para resolver. Eu tenho saúde, eu tenho um dia inteiro para lidar com isso, então eu agradeço. Aí às vezes acontece alguma situação que te incomoda, você não quer passar por aquilo, você não quer vivenciar aquilo, você não quer sentir aquilo. Às vezes é um sentimento, uma sensação, algo que você sente, que você... Às vezes você ouve alguma coisa que você não gostaria de ouvir, você vê alguma coisa, ou então, que nem você falou, eu saí aqui naquele dia, eu vi a cidade inteirinha destruída. Nossa, é uma tristeza, é uma tristeza. Mas aí, nesse momento, eu já comecei a rezar. Eu falei, meu Deus, ainda bem que a minha família está bem, ainda bem que eu estou vivo. Aí eu converso com um, converso com o outro, estamos todos bem. Graças a Deus, ninguém morreu aqui, viu, Luiz? Não teve nenhum acidente fatal, graças a Deus. Que eu saiba. Não teve acidente, mas não teve nenhuma fatalidade. Então, assim, graças a Deus, não teve nenhum acidente fatal. Destruiu casa, destruiu carro, destruiu empresa, mas graças a Deus, ninguém se feriu gravemente. Que bênção, hein, rapaz? Tudo que aconteceu e graças a Deus não levou nenhuma vida. Caiu árvore em cima de carro, telhados caíram em cima de carro, desabou casa, mas graças a Deus ninguém morreu. Que eu saiba, ninguém morreu. O Matheus e Luiz, a Marli, ela colocou, se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós conseguimos remover montanhas, né? Então é a palavra do Mestre Jesus, né? Realmente, Marli, você está de parabéns. Eu acho que a gente não tem noção do poder da fé, né? Do que pode fazer a fé nas nossas vidas. E você falou, Matheus, eu acho que fundamental, como que a gente alimenta a fé? Porque a fé ela tem que ser alimentada, é como uma planta. Se você não regar, se você não adubar, ela não vai florir. Então, assim, eu acho que o principal de tudo é você acordar agradecendo a Deus pelo dom da vida. Esse dom é o maior dom que a gente tem. A principal coisa que a gente tem que agradecer quando acorda é estar vivo, né? Porque a gente tem muita dívida para pagar. E o ato da gente acordar já é um dom, já é. Então a gente tem que agradecer. Então eu acho que acordou, faz a tua prece, faz a tua oração. E antes de dormir, também faça a tua prece, agradece pelo dia. Nossa, mas eu tive um dia terrível. Aconteceu tudo de ruim foi nesse dia. Mas agradeça, você continua vivo. Então, você sabe uma coisa também, Rômulo? Eu costumo dizer que eu não tenho inimigo. Se alguém se intitula meu inimigo, é essa pessoa que se intitula. Eu não tenho inimigo. Mas às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, aquela pessoa é meu inimigo. Aquela pessoa tem inveja de mim, aquela pessoa é meu inimigo, aquela pessoa me prejudica. Eu tenho uma visão sobre isso que é assim, aquele que alguém titula como inimigo, como alguém que possa te prejudicar, essa pessoa é a pessoa que mais pode ajudar na sua evolução. Por quê? Porque o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, o seu marido, que nem o meu amigo Anjo Bom, o meu amigo Luiz, ele não vai apontar o meu defeito de caráter. O Rômulo jamais vai falar que eu sou uma pessoa isso, aquilo. Ele não vai apontar o meu defeito de caráter. Então, eu não vou conseguir nunca enxergar onde eu posso melhorar através dessas pessoas. São através daquelas pessoas que cruzam o nosso caminho, que nos fazem o coração bater de uma forma diferente, vamos dizer assim. Essas pessoas
é aquelas que vão colocar o espelho na sua cara e falar assim, olha, tá vendo isso aqui, isso aqui, isso aqui? É você, viu? Essa pessoa que faz o seu coraçãozinho bater diferente, ela só está colocando um espelhinho na sua cara e mostrando quem você realmente é. Então, é a oportunidade. Você tem que ver a oportunidade, agradece. Se alguém falar, alguém me prejudicou, não agradece. Essa pessoa está te mostrando por onde você começar, por onde você, como disse o Luiz, o que eu fiz, né, Luiz? Você falou, o que eu fiz para merecer isso? Alguma coisa. Pode não ter sido aqui agora, mas lá atrás você fez. Então, agora você está tendo uma oportunidade de consertar, de arrumar, de fazer diferente. Então, agradece. E trabalha para fazer. Agradece e trabalha. Trabalha. Exatamente. Eu estou mandando boa noite pro pessoal aqui. Ô, Matheus, a gente tá avisando o pessoal já que a nossa live da próxima semana vai ser na terça-feira. A nossa live da quarta vai ser na terça. Vai ser na... Exatamente. Eu até nem repostei aqueles vídeos que você me mandou, porque eles estavam dizendo toda quarta, né? Sim, até para já ir desassociando, né? Que agora... E lembrando o pessoal que está assistindo aqui, para assinar o nosso canal no YouTube, né? Mais uma vez, reforçando, assinar o nosso canal no YouTube, Papo de Amigos / apresentação. Quem puder também, que estiver assistindo a live, mandar um aviãozinho aí, convidar mais gente para a nossa live, para que mais pessoas possam ter esse conhecimento lindo, né? É muito bem-vindo, todo mundo muito bem-vindo. E lembrando, né, Matheus, que podem mandar perguntas, dúvidas, às vezes a pessoa fica com vergonha, ou fica meio assim de mandar durante a live, né? Tá aí o Instagram aprendi a falar. Então, pode mandar as dúvidas. É muito importante para a gente esse feedback. Tem alguma pergunta aí, Rômulo? Alguém fez alguma pergunta já aí? Não. Eu visualizar. Olha lá, a Marília Pilon. Marli. Mandou. A Marli ela é amiga nossa, lá de... Ela disse que mandou. Ela ia fazer o curso de médio em Santa Rita, não sei se ela está fazendo, faz tempo que eu não vejo ela. Marli, eu só tô pelo Instagram agora, viu? A Marli participa toda a live nossa. Viu? Ela ia começar a fazer o curso. Que mandou pergunta? Mandou, Marli? Manda de novo. A Paula também, ó, já sou fã. É verdade, ela reclamou. A Bela Gamba, Paula. Ela falou que ninguém manda beijo para ela, Matheus e Luiz. Ó, beijo, Paula. Beijo. Beijo. A Marli é de Porto Ferreira, ela ia começar a fazer o curso de médio lá em Santa Rita. Não sei se ela começou, que faz tempo que eu não falo com ela. Marli, eu tô pelo Instagram, tá? Qualquer coisa, me manda mensagem no Instagram. Como eu comentei na tua live. Imagem para mim, tá aparecendo o Luiz aí no seu vídeo? Tá, o Luiz. Eu tô vendo os dois. Nós só invertemos de lado. Eu tô vendo. Acho que a gente está estourando o horário, né? Marli disse que mandou o avião. Obrigado, Marli. Obrigado, convidando Marli. mais pessoas para a nossa live. Eu queria dizer que a fé, ela nos traz paz, ela consola, ela tem que ser edificada de dentro de nós e ela nos proporciona vitórias sobre o pecado, sobre a morte, sobre as problemáticas do dia a dia e sobre todos os males. E eu vejo a fé como a única luz no fim do túnel. A única não, mas a maior luz que tem no fim do túnel quando a gente está em escuridão. Eu concordo, Luiz. É aquilo que a gente falou. Eu acho que a gente só não pode ter a privação da fé. Então, seja ela qual for a situação, boa, ruim, principalmente, né? A gente sempre... o duro é ter fé nessas horas, mas é nessas horas que a gente precisa se agarrar na fé, se agarrar. Porque você vai tirar uma força que nem você imagina a força que existe dentro de nós mesmos. Mas a fé
ela é o combustível. Sem fé, nós não somos nada. A gente fala que fora da caridade não há salvação, né? Como dizia Kardec, mas eu acrescento também, né? Que sem o amor, sem a caridade, sem a fé, eu acho que é o tripé para a gente poder seguir, né? Porque a gente tem que viver, independentemente da situação financeira, da condição que a gente se encontra psicologicamente, das dificuldades. Dificuldades, é que o Luiz falou, acho que não existe um ser aqui dentro desse planeta que não tenha passado por um momento ruim, que não passa por dificuldade. Então, são nessas horas que eu acho que é o gatilho que a gente tem que acionar a fé. Ela fica ali, paradinha, mas quando a gente passa, e depois, quando passar aquele momento ruim, o que é muito importante, né, Mateus? Eu acho que é agradecer e continuar com a fé. É continuar regando a planta. Não é hora que ela floresce, a gente tá ali, né? Eu acho que é aí que entra a questão da gratidão, né? A questão da gratidão. Eu acho que assim, quando você consegue vivenciar essa fé maravilhosa, você consegue sentir o poder da fé, o poder de Deus, eu acho que você tem que levar isso para as outras pessoas. Eu posso dizer que a minha fé, ela foi construída através dos exemplos que eu tive na vida. Então, assim, a minha avó foi uma mulher de muita fé, muita fé. Esses dias eu falei dela, que a gente teve uma conversa antes dela morrer. A minha avó foi uma mulher de muita fé. Aí depois veio esse meu mestre do judô, do jiu-jitsu, que é o Cesário. Esse homem também, ele foi um exemplo de vida, ainda é um exemplo de vida para mim, de fé. Né? Aquela pessoa, assim, eu sempre olhei para ele e eu sempre pensava assim, um dia eu quero ser assim, sabe? Um dia eu quero ser assim. Um dia eu quero ser igual a ele. Uma pessoa que parece que é inabalável. Se tá chovendo, ele está desse jeito. Se está sol, ele está desse jeito. Se ele está doente, ele está desse jeito. Se ele está bem, ele está desse jeito. Então, eu fui construindo a minha fé, a minha mãe, o meu pai, também pessoas que também me contribuíram através do caráter que eles passaram para mim. Então, assim, eu acho que você olhar para alguém que exerce essa fé, né? Graças a Deus, você, o Luiz, a gente ali fica muito próximo de pessoas muito elevadas. Então, a gente tem esse privilégio, né, de estar perto ali, vivenciando em situações que nos propiciam. Acho que hoje de manhã, inclusive nos stories eu falei essa questão de você ter uma religião. Religião. Né? A religião tem essa capacidade. Né? A religião tem essa capacidade. Espiritualidade é uma coisa, fé é outra coisa, mas a religião é um espaço, é uma comunidade que propicia você a ter espiritualidade, a criar a sua fé, a fortalecer a sua fé, é dentro da sua religião. Ô, Mateus, a sua religião vai te proporcionar isso. O Luiz, para mim, a imagem dele tá congelada. Para você, tá normal? Ele sumiu da minha tela. Eu não tô nem com o áudio dele, eu acho. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Agora sim. Estamos te ouvindo sim, mas a sua imagem para mim tá congelada. A imagem dele para mim sumiu. Acho que pro pessoal eu estou aparecendo. Que ótimo. Então tá bom. Pessoal, eu acho que a gente já passou um pouquinho da hora, né? As nossas lives a gente até tenta controlar dentro de 1 hora, né? Mas fica meio difícil, né? Porque o assunto, como a gente fala, é um bate-papo, né? Que a gente faz aqui com todos. Mateus e Luiz, vocês querem terminar, encerrar para a gente
encerrar. Eu só quero agradecer mais uma vez, agradecer a você, Rômulo, agradecer a você, Luiz, muito obrigado, tá? Eu tenho aprendido muito com vocês, muito obrigado mesmo, de coração, de poder estar podendo bater esse papo com vocês. Vocês, para mim, são os meus nortes, os meus guias, vamos dizer assim. Meu muito obrigado. Eu só tenho que agradecer. Se eu estiver aparecendo aí, tranquilo. Se não tiver, vai na voz mesmo. Fiquem todos com Deus. Terça-feira nós vamos estar aqui de novo, né, às 20 horas. Quem puder entrar também para participar, falar, está aberto para todo mundo. Aqui é bate-papo entre amigos. E vocês são nossos Marília amigos. Pilon, um beijo, um abraço, Marília. Marli, Marli de Porto Ferreira. É um prazer estar com vocês, um bate-papo entre amigos, e vocês são nossos amigos. Então, sintam-se convidados também para estar entrando na live, estar falando com a gente, participando, tá? Um beijão, fiquem todos com Deus. Matheus, vai encerrar? Você quer encerrar? Não, eu já agradeço. Eu vou encerrando e vou saindo. Tá bom, agradecer, muito obrigado. Eu gostaria de agradecer ao Luiz e ao Matheus, né, por essa, principalmente ao Matheus que deu a ideia. Já sempre falo isso, foi você o criador dessa live. E quem aprende com você e com o Luiz sou eu, a cada dia, e com todos que participam. É um aprendizado enorme com todos que dão ali os seus depoimentos, que mandam perguntas para a gente. Claro. Hoje o Matheus não participou, né? O Matheus, eu acho que ele está trabalhando, não deu para ele participar. Então, deixar um abraço. Meu irmão, fica com Deus, que Deus te abençoe e gratidão por mais um dia. Amo você. Tchau, querido. Fica com Deus. Tchau. Eu vou encerrando a nossa live sobre fé. Gostaria de agradecer a todos. A live estará disponível no nosso canal no YouTube, Papo de Amigos /apresentação, ou você coloca Papo de Amigos Fé. Vai estar lá o nosso canal, você pode assistir, pode mandar o link para as pessoas que perderam, tá? Se inscrevam no nosso canal, que lá tem todos os conteúdos. Gostaria de agradecer a todos, que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.